Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos para a nossa quinta aula de geografia e hoje com um conteúdo novo que vocês vão gostar, que é falando sobre tecnologia. Eu sei que vocês gostam. Então, nós vamos para a nossa quinta aula de geografia, as páginas 167 a 169. Então, hoje, gente, nós vamos para o nosso conteúdo transporte e comunicação, certo? É o nosso capítulo 3, né? Como vocês estão vendo na abertura, nós passamos, né, por uma grande mudança, né, da evolução da tecnologia. Então aqui ele mostra, né, desde como era antes até chegar hoje, né? Então, hoje em dia, você pode observar, olha, o celular, por exemplo, como foi que surgiu o celular, né? Antes do celular, o que é que tinha? Quais eram os aparelhos usados, né? Então, como vocês podem observar, o telefone, olha, há anos atrás, antigamente, né, o telefone era desse jeito aqui. Olha, um fio, né, era um para colocar para ouvir, né, como se fosse um fone, e o outro para poder falar, certo? E aí depois o telefone foi, aí a tecnologia foi melhorando cada vez mais, e aí veio esse novo telefone. Ele aqui já tinha um gancho, não é? Maior. Claro que esse aqui também tinha, mas era um ferrinho que você colocava o fone. Esse aqui já é acoplado, né? O fone justamente com a parte que fala, não é? E aqui você discava, né? Nessas rodinhas aqui era discado os números para poder você falar com a pessoa, né? Aí passaram alguns anos, a tecnologia foi melhorando cada vez mais, né? Avançando no processo de evolução, e aí veio o quê? Muito bem, esse telefone aqui já mais atual, ele já tem as teclas, né? Ele tem fio e as teclas para tá, né, clicando, né? Já é outro modelo, já é mais avançado. Com o passar do tempo, né, veio o telefone sem fio, né? Aquele telefone grandão, sem fio, que você teclava também. Esses processos aqui, sua avó, sua bisavó, ou até uma tia já, né, que passaram, já viram alguns desses objetos, você com uma oportunidade, conversem com eles, perguntem, que eles com certeza vão mostrar a vocês, certo? Aqui nós temos, né, o celular, né, aí passaram algum tempo, né, alguns anos, veio o celular aqui, ó, ele já é um moderno, já é mais moderno, né? Já é mais a tecnologia mais avançada, né? E aí, né, as pessoas cada vez mais foi deixando mais esse telefone residencial, que era esses daqui que eu estou falando com vocês. Algumas casas ainda tem, mas são poucas, né? Hoje em dia o pessoal tem mais a celular. E aqui nós temos o celular mais atual, né, mais atualizado, mais parecido com o que nós usamos, né, atualmente. E passados algum tempo, alguns anos, veio o quê? Veio o celular, já que você pode, né, um relógio, aliás, que o celular vem praticamente dentro dele, porque você pode fazer tudo com esse relógio que muitos têm agora, né? Alguns alunos meus têm, né? Já tem celular. Ele pode, né, mexer nos aplicativos, né? E muita gente diz que ele tem função de um celular, né? Então, esse aqui já é bem atual mesmo, né? E aqui, gente, nós temos agora a evolução dos transportes, né? Da época da pré-história até hoje em dia, né? Então, você pode ver aqui, ó, né? A mulher andando, era a pé, né? Na época da pré-história, aí foi evoluindo, evoluindo, teve o que? A carroça, né? A charrete, que eles chamavam, né? E aí veio o quê? Depois veio o trem e o automóvel. E assim por diante. Então, gente, a tecnologia realmente ele veio com uma evolução muito grande, né? Ajudar a humanidade, ajudar as pessoas, não é? Muitas vezes a gente antigamente achava que o transporte, um carro, como eu estava dizendo até para meus alunos na sala, que era para quem era mais com condições assim
de uso, vamos dizer assim, era mais por, não era uma prioridade, era mais assim para passeio, para status, né? Hoje em dia não, o carro é a prioridade, como o celular também, né? Porque você tem que se comunicar, tem que saber pessoas que moram longe, né? Você sabe, você procura informações, não é? E aqui o carro é caso alguém adoeça, né? Ou chega alguém, ou alguém precisa de você na madrugada, ou tarde na noite, você, em vez de procurar, né, um carro fora, você já tem um carro dentro de casa. Então, agiliza mais, né? Então, isso ajuda também no processo, né, da evolução, né, do humano, do ser humano. Então, olha aqui, transporte e comunicação. Nesse capítulo, vamos conhecer como os meios de transporte e de comunicação evoluíram, além de compreender que a importância desses sistemas para a sociedade. Então, foi o que nós conversamos na abertura do nosso conteúdo, foi? Pronto. Então, falamos sobre elas, né? Então, aqui, né, algumas perguntas que nós já conversamos, a tia já conversou com vocês sobre a abertura, então vamos à frente. Agora que a conversa vem, vocês vão registrar aqui a opinião de vocês, tá bom? Caso você não tivesse telefone, nem acesso à internet, como faria para se comunicar com as pessoas distantes? Olha o que eu estava falando há pouco, né? Então, você vai colocar aqui o seu ponto de vista, tá bom? Sem os transportes atuais, como você viajaria para outros lugares? Existem suas respostas nas linhas abaixo, né? Então, o que é que eu faria, né? Eu faria o quê? Na minha opinião, se não tivesse essa evolução toda, nessa a comunicação, o que é que eu faria? Eu faria como era antes, né? Ou pelos correios, através da carta, através de telegramas também, que eu acho que ainda tem, né? Mas vocês coloquem a registro de vocês, né? E quanto viajar, eu faria como era antes também, né? Era por meio de ônibus, não é? Até porque o ônibus também já foi outras coisas mais, né, atuais, né, do ônibus. Por exemplo, o metrô, né, já mais atual, né? O avião também, as pessoas viajam muito de avião, né? Então, vocês coloquem aí as opiniões de vocês, tá? A resposta. Aí, meios de transporte e comunicação, né? Então, a gente já sabe que a invenção é o meio de transporte de comunicação, foi fundamental para o desenvolvimento da gente, né? Das pessoas, do ser humano, da humanidade. Então, esses sistemas, eles facilitam o deslocamento de pessoas, né, gente, de mercadoria, né, permitem que o mundo ficasse mais integrado, né, e conectados, né. Então, gente, a evolução dos meios de transporte, né, eles foram utilizados para transportar as pessoas, né, produtos, tipos de mercadoria, como a gente já falou até, já comentou, né, anteriormente. No entanto, os meios de transporte que conhecemos hoje nem sempre existiram, como você já sabe, né? No começo da história humana, o primeiro meio de transporte era os próprios pés, como nós vimos lá na abertura do nosso capítulo, não foi, gente? Pronto. Então, utilizados para percorrer longos caminhos, né? Então, mais como os outros meios de transporte começaram a surgir, né? Então, isso ocorreu principalmente para atender às necessidades das pessoas. Então, nós vamos observar essa imagem aqui, olha só, né? Ó, ele aqui, né? O homem das cavernas, vamos dizer assim, né? O homem da pré-história. As necessidades das pessoas foram o que inspirou o desenvolvimento, né, de muitas invenções humanas. Então, aqui ele pensando, como é que eu vou atravessar esse rio, né? Se esse rio tiver muito fundo, como é que eu vou ter que aprender a nadar? Né? Ele pensando, como é que eu vou atravessar esse rio? Né, gente? Então, vocês acham que ele fez o quê? Né? Ele teve que atravessar o a nado ou andando, né? Dependendo se for raso ou fundo. Não é isso, gente? Muito bem. Então, os seres humanos foram nômades durante muito tempo e nas longas jornadas, né, que faziam, encontravam obstáculos, né, naturais, como que rios, lagos, mares, como a gente viu há pouco, né, numa imagem que tem aqui no livro,
né? Para que pudessem continuar o caminho, precisaram encontrar formas de viajar e transportar os utensílios, né, de maneira mais rápida e segura, menos desgastante. Aí, nesse contexto, né, os seres humanos inventaram quem? O barco, né, os barcos, e começaram a usar a força dos animais para transportar, por exemplo, um cavalo, um jumentinho, né? Mas ao longo do tempo, os meios de transporte foram sendo aperfeiçoados, evoluindo junto à sociedade, não é? E aí, conforme a necessidade dos seres humanos, aí veio quem? Os carros, aviões, né? E entre outros, como a gente conhece, né? Aí aqui tem vários outros, né, meios de transporte que nós conhecemos, não é? Aí aqui nós temos na página 169 esses exemplos e temos também, né, mostrando, né, que tem os meios de transporte terrestre, aquático e aéreo. Aí quais são os terrestres? Carro, caminhões, moto, ônibus, trens e metrôs. E quais são os aquáticos, né? Barco, navio, canoas, lanchas, jangadas, balsas, e aéreos, aviões, helicópteros, né, que a gente também já conhece. Então, essa evolução dos meios de transporte, ele proporcionou, gente, desenvolvimento para a humanidade, né? Graças a essa evolução, né, temos nossas disposição, né, a nossa disposição. Aí temos os produtos que nós pedimos, né, fora que vem, né, que pessoas que pedem pela internet, aí tem que deixar, não é isso? Tem que transportar de um lugar para outro, isso facilitou muito, né? Então, em diversas partes do mundo, gente, podemos viajar para conhecer também locais diferentes, não é isso? Então, nós temos aqui, como a tia falou, né, alguns meios de transporte, né, que os transportes eles são fundamental, de muita importância para o desenvolvimento econômico, social dos países, né, e podemos dividir entre eles, são 3 categorias, né, como a tia falou, terrestre, aquático e aéreos, certo? E aí, gente, vocês vão fazer em casa, né? Aqui, olha só, essa de olho no local, que vocês em casa vão conversar, nós na classe vamos conversar e vocês em casa vão conversar com o pai, com a mamãe, com o irmão, com o tio, tá bom? Um primo, com a vovó, com o vovô, né? Então, converse com seus colegas, identifique quais são os meios de transporte citados no quadro anterior que existe na sua cidade, né? Onde você mora, tá? Então, você conversa com o pessoal de casa, né? Faz uma pesquisa, uma brincadeira, né? Assim, papai, você conhece algum meio de transporte, né? Aéreo? Aí, né? Aí você pode fazer também assim, papai, será que o avião, não, será que o barco, ele é um meio de transporte aquático, aéreo ou terrestre? Né? Faz esse joguinho com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio, com o irmão, tá certo? Gente, nós ficamos por aqui com a nossa aula de hoje. Nós conversamos sobre o terceiro capítulo, né? Falamos, né? Colocamos, né? As nossas opiniões, né? Que tem a resposta que vocês colocaram, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, falando sobre comunicação e transporte, tá? Então, beijo para vocês, fiquem com Deus, até as nossas próximas aulas e se cuidem. Tchau, tchau.